Nesse vídeo eu vou fazer um resumão sobre a síndrome nefrótica, tá, pessoal? Que é uma síndrome que vai acontecer devido a uma proteinúria, que a gente fala que é uma proteinúria bastante significativa, né? Que a gente fala que é aquela proteinúria na faixa nefrótica. Ela vai estar aí em torno de 3 a 3,5 gramas de proteína na urina de 24 horas. Tá? Em crianças a gente adota aí que vai ser uma proteinúria acima de 40 a 50 miligramas por quilo na urina de 24 horas. As principais consequências da síndrome nefrótica, pessoal, são 3, que é uma hipoalbuminemia, né, devido à eliminação dessa proteína, um edema bastante significativo aqui no caso da síndrome nefrótica, né, essa criança pode evoluir inclusive com a anasarca, um edema bastante significativo mesmo, e uma hiperlipidemia que vai acontecer devido à queda da pressão osmótica, que acaba gerando ali um estímulo para o fígado produzir lipídios, tá bom, pessoal? E como é que a gente vai fazer para determinar, né, para quantificar a proteinúria desse paciente de maneira confiável, né, para determinar se ele tem ou não uma proteinúria na faixa nefrótica? Os exames mais confiáveis, pessoal, o exame mais confiável, né? É a urina de 24 horas. Uma outra forma que a gente tem também para avaliar isso daí é avaliar a relação da proteína total sobre a creatina, tá? Quando essa relação for superior a 3, a gente fala que a proteinúria desse paciente está na faixa nefrótica. O EAS, embora ele possa mostrar também a presença dessa proteinúria, ele não é um exame muito confiável, tá? Lembrando que ele mostra a presença de proteinúria através de cruzes, né? Daquelas cruzezinhas. E para a gente ter uma noção aí do quanto significa, né? Do quanto representa cada uma, a presença de uma cruzinha significa aí que esse paciente está com uma proteinúria de aproximadamente 30 miligramas por decilitro. A presença de 2 cruzezinhas, aproximadamente 100 miligramas por decilitro, 300 miligramas por decilitro, e a presença de 4 cruzezinhas significa que esse paciente vai estar apresentando aí uma proteinúria acima de 500 miligramas por decilitro, tá bom? Lembrando também, pessoal, que essa proteinúria, ela pode ser tanto seletiva quanto não seletiva. Seletiva naquela situação que a gente vai ter somente a passagem da albumina, tá? Isso aqui vai acontecer devido a um comprometimento do arranjo da membrana glomerular, e isso aqui vai acontecer nas lesões mínimas, né, que são aquelas mais comuns em crianças, né, disparado, né, pessoal? E essa proteinúria pode ser também não seletiva naquelas situações em que a gente vai ter a passagem de outras proteínas além da albumina, tá? Então, um exemplo do que pode estar passando aqui também nessa proteinúria não seletiva, antitrombina 3, que seria responsável, né, pelo aumento da disposição que esses indivíduos têm para sofrer com eventos tromboembólicos, né? Saída de IgG, o que colaboraria para que esses pacientes ficassem mais propensos a sofrer com infecções mesmo, né? E a transferrina também, o que faz com que esse indivíduo acabe evoluindo com uma anemia ferropriva que não vai responder à suplementação de ferro. Então é justamente, né, devido a essa perda de albumina que esse indivíduo vai acabar cursando com uma hipoalbuminemia, né, pessoal? Uma outra consequência, como eu já comentei com vocês, é o edema, né? Por quê? Porque justamente também por conta dessa perda de proteína, esse indivíduo vai ter uma redução da pressão osmótica. Essa redução da pressão osmótica vai gerar então uma liberação de líquidos do capilar para o meio extravascular, que vai desencadear um edema, né, nesse indivíduo nefrótico, que vai acabar ficando mais acentuado, porque vai ter também um aumento de resposta do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai desencadear então um aumento da retenção hídrica e, claro, aumento do edema, tá? Lembrando então, né, que o edema aqui da síndrome nefrótica em crianças, ele se inicia pela região periorbitária, e conforme ele for evoluindo, ele vai ficando mais disseminado, tá bom? Uma outra consequência, como eu já comentei com vocês também, é uma hiperlipidemia e uma lipidúria, tá, pessoal? Que vai acontecer por conta da hiperlipidemia. Já comentei rapidinho também com vocês que essa queda da pressão osmótica gera também um estímulo ali para o fígado estar produzindo lipídios, LDL, né? E com certeza isso gera também um aumento da atividade aterosclerótica nesse paciente portador da síndrome nefrótica. Falando agora rapidinho sobre as complicações relacionadas à síndrome nefrótica, a gente tem fenômenos tromboembólicos, como eu já comentei com vocês, devido à liberação da antitrombina 3.
tá? Então, eles acabam ficando mais propensos mesmo a sofrer aí com esses eventos, principalmente trombose de veia renal, trombose de veias profundas, tá? E em relação à trombose de veia renal, que é o evento tromboembólico mais comum nesses indivíduos com síndrome nefrótica, ela vai ter uma evolução mais insidiosa, então esse indivíduo ele vai apresentar uma dor em flanco, tá? Uma varicocele à direita, ele pode apresentar hematúria, que mais? Dor lombar, tá? Ficar atento aí nesses indivíduos com síndrome nefrótica que apresentarem esse quadro clínico. Lembrar aí que eles estão bastante vulneráveis a essa questão aqui de trombose de veia renal, tá? Inclusive todos os indivíduos nefróticos com TEP deverão ser investigados em relação à trombose de veia renal, tá bom? Essa trombose de veia renal ela é mais comum em 3 situações, tá, pessoal? Que é na glomerulopatia membranosa, na glomerulonefrite mesangiocapilar e na amiloidose. Quanto maior for quanto mais acentuado for a hipoalbuminemia desse paciente, significa que maior é a proteinúria dele. Tá? E quanto maior for a proteinúria, mais acentuado for essa hipoalbuminemia, maior é a possibilidade que esse paciente tem de evoluir com essa trombose de veia renal. Tá? Então, naqueles pacientes que estiverem com uma hipoalbuminemia inferior a 2 ou uma proteinúria de 24 horas superior a 10 gramas, a gente tem que entrar com heparina profilática para eles. Uma outra complicação bastante relacionada à síndrome nefrótica é a ocorrência de infecções, né? Como eu já falei para vocês, devido à perda de IgG. Lembrar sempre, gente, eu não sei se está dando para ouvir a minha cachorra roncando. Deu para ouvir? Se vocês escutarem roncos aí no fundo do vídeo é dela, tá? Então, lembrar da peritonite bacteriana espontânea nessas crianças com síndrome nefrótica, que vão apresentar dor abdominal associada à febre. Os agentes infecciosos mais comuns, né, relacionados à peritonite bacteriana, aqui nessas crianças com síndrome nefrótica, é o pneumococo, e justamente por isso essas crianças devem ser imunizadas contra o pneumococo. A segunda mais comum é a E. coli. A aterogênese acelerada, ela é também uma outra complicação, né, associada à síndrome nefrótica por conta desse aumento de produção de LDL pelo fígado, né? Isso aqui, entre outras coisas que a gente já está careca de saber, né, relacionada à aterosclerose, ela vai acelerar uma progressão da doença renal para sua fase terminal, tá, pessoal? Então é justamente por isso que esses indivíduos nefróticos eles devem ser tratados com estatinas. Isso aqui mais em indivíduos adultos, porque em crianças isso aqui ainda é controverso. Uma outra complicação é a perda progressiva da função renal, né? Isso vai acontecer principalmente por 3 fatores, né? Uma que eu já comentei com vocês, acabei de falar, que é devido à aterogênese acelerada. Vai acontecer também devido à própria doença renal e por conta da proteinúria. É justamente por isso que a gente tem que tratar todos os pacientes com síndrome nefrótica com BRA ou IECA para redução da proteinúria. Tá? Nas crianças, em adultos e crianças, tá? Nas crianças a gente vai entrar naquelas situações em que não houver uma redução da proteinúria com o uso dos corticosteroides. Algumas observações, né, é que na faixa etária pediátrica o mais comum é por lesões mínimas glomerulares, a faixa etária mais acometida é entre os 2 a 6 anos de idade. E quando ela acontecer da maneira típica, isso aqui, por lesões mínimas, ela corresponde a 85% dos casos, tá, pessoal? Na faixa etária pediátrica, e é justamente por isso que aquelas crianças que evoluírem com uma forma bem típica da doença, o diagnóstico é clínico, a gente não precisa fazer biópsia, ele vai ser confirmado através do teste terapêutico, tá? Quando essa criança responder bem ao início da terapia, tá? A maioria delas, ou quase sempre, serão idiopáticas. Ok? Em relação ao quadro clínico da síndrome nefrótica, já comentei quase todos, né, com vocês, se não todos. Então, a nasarca, esse indivíduo, além daquele edema bastante significativo, ele pode evoluir com ascite, com edema de bolsa escrotal, varicocele, né, proteinúria, hiperlipidemia e hipertrigliceridemia. Sobre o tratamento da síndrome nefrótica, como eu já comentei com vocês, ele serve também como uma confirmação diagnóstica, né, nos casos em que aquele paciente responder bem ao tratamento, né? Então, tratamento corticosteroides, tá, pessoal? Geralmente essa criança tem uma ótima resposta ao uso dos corticosteroides. A gente vai iniciar aí com uma dose de 60 a 80 miligramas por metro quadrado dia, vai manter por 4 a 6 semanas.
e depois uma dose de 40 mg por metro quadrado dia por mais 4 semanas. A gente vai associar os corticosteroides a imunossupressores aos corticosteroides nas seguintes situações, tá? Quando essa criança apresentar recaídas frequentes, que significa 4 ou mais por ano, dependência de corticosteroide e quando ela não apresentar uma resposta depois de 8 semanas de tratamento. Sobre o IE-Cobrar, como eu já comentei com vocês também, a gente vai associar, vai incluir no tratamento dessa criança para diminuição da proteinúria quando o uso de corticosteroides não for o suficiente. Então é isso que eu tenho para falar sobre síndrome nefrótica. Minha referência, pessoal, foi o Medicurso. Eu espero ter ajudado vocês.